Bem-vindos mais uma vez, são 8 horas e 10 minutos. O Manhã da Gente já está no ar. Obrigada pela companhia de vocês. Olha, a prevenção é fundamental para reduzir doenças cardiovasculares. E um dado importante que a mulherada tem que se atentar são doenças cardíacas, né? Estão listadas entre as primeiras causas de morte feminina. E como hoje é o Dia Nacional de Combate à Arritmia e Morte Súbita e Dia Estadual da Saúde do Coração, trouxemos aqui o cardiologista Valério Vasconcelos. Bom dia, doutor Valério. Bom dia, Priscila. Seja bem-vindo mais uma vez ao Manhã da Gente. Muito obrigado. Doutor, primeiramente, quais são os cuidados primordiais que deve ter com o coração? Sempre a gente aconselha que as pessoas procurem fazer medição da sua pressão arterial, que as pessoas procurem se pesar, medir a circunferência abdominal e ter uma dieta equilibrada, onde se prevaleça as hortaliças, os legumes, as frutas. Procure comer menos carne, comer mais peixe, mais frango. Procure se exercitar, se movimentar, fazer atividades físicas, né? Isso é muito importante. Isso é prova disso, né? Que a gente acompanha pelo Instagram, sempre com atividade física, malhando, nadando, tudo isso. E se sentir, claro, muito melhor, né, doutor? Exatamente. Eu procuro fazer bastante exercício aeróbico, procuro ter uma dieta bastante equilibrada, até para dar exemplo para as pessoas. Isso é importante. Exato. E como é importante, viu? Como que o coração da gente trabalha? O coração da gente é o órgão mais importante, né? Um dos principais órgãos do corpo humano. E ele trabalha, ele é uma bomba muscular, ele é um músculo, né, que tem 4 cavidades e que trabalha impulsionando o sangue, né? Ele impulsiona o sangue, ele recebe o sangue oxigenado do pulmão e impulsiona para todo o organismo, para nutrir todas as células, inclusive até para se nutrir, para se alimentar, né? Esse sangue rico em oxigênio e nutrientes que ele impulsiona, é necessário que ele funcione bem, que ele funcione mantendo sempre uma frequência de batidas, uma frequência cardíaca em torno de 60 a 100, de forma regular e com uma pressão arterial normal. Quer dizer, a pressão ideal, pressão de 12 por 8. Aí ele consegue... Essa é a normal, 12 por 8. Isso, 12 por 8 certo. É a pressão que a gente diz, pressão ideal. 12 por 8 até um pouco abaixo, né? Isso é o que se preconiza as diretrizes mais recentes internacionais. E a diretriz brasileira da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Quer dizer, quando a pressão é maior ou igual a 14 por 9, aí sim a gente está diante de um quadro de hipertensão arterial ou pressão elevada. Não deve acontecer isso e a gente deve procurar a causa e corrigir e tratar de forma adequada. Olha só, muitas pessoas, como eu estava dizendo no começo do programa, são acometidas com infarto, não é isso? Então, o que seria o infarto, doutor? Exatamente. Como eu falei, o coração ele trabalha com essa frequência, com essa pressão, de forma ritmada para manter a circulação sanguínea. Quando existe uma obstrução, um bloqueio no vaso que sai do coração, existem as principais artérias do coração. Quando existe um bloqueio por uma placa de gordura, e essa placa de gordura que começa em fases precoces da vida e que vão aumentando à medida que a pessoa tem vários fatores de risco, à medida que as pessoas não têm os cuidados que deveria ter, essa placa vai aumentando. Em determinado momento pode acontecer um coágulo nessa placa e bloquear totalmente o sangue para o músculo do coração. Há casos em que o bloqueio é para um músculo, uma pequena porção do músculo, e há casos onde o bloqueio é para uma grande parte muscular do coração. E aí é que o sintoma vai variar. Há casos de sintomas, dor no peito, e há casos onde a pessoa tem a morte súbita. Que inclusive hoje é o dia, como você muito bem falou, o Dia Nacional de Combate à Arritmia Cardíaca e Morte Súbita. Que a arritmia ela pode acontecer depois de um infarto. Quer dizer, a pessoa tem um infarto, né, por esse bloqueio, né, esse bloqueio na passagem do sangue, o músculo morre naquele momento. Se a pessoa não tiver o atendimento de forma adequada e num curto espaço de tempo, ela pode morrer ou até ficar com grandes sequelas. Por exemplo, o coração ficar crescido e a pessoa ter bastante limitação na sua qualidade de vida. É isso aí, olha só, você pode participar agora mesmo pelo telefone 32620404 e tirar todas as suas dúvidas. Estamos falando sobre arritmia, isso mesmo, e morte súbita. E já tem gente na linha. Alô, bom dia. Bom dia, Priscila Paz. Bom dia, quem fala? Fala, Bruno, aqui do Mateus. Oi, Bruno, bem-vindo, querido. Seja muito bem-vindo à Manhã da Gente. Sua Cadê dúvida? sua amiga?
Ela não pôde comparecer hoje. Problemas pessoais, mas amanhã ela está aqui com a gente. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Doutor, para o senhor a pergunta. Eu tenho 40 anos, sou fumante. Eu trabalho ali na Praça da Paz. De vez em quando eu verifico minha pressão. Às vezes dá 12 por 7, às vezes dá 12 por 8, às vezes dá 12, às vezes dá 12 por 11. É correto? Como é que eu devo fazer? Eu devo deixar de fumar? Devo fazer educação física? Me tire essa dúvida aí, por gentileza. Muito obrigado. Bom dia ao senhor e bom dia a todos aí da Rádio Arapuã. Bom dia, querido. Bom dia, Bruno. Obrigado pela sua participação. Bom dia, Bruno. Muito obrigado pela pergunta. A primeira coisa que eu pediria era que é importante que se deixe de fumar, né? Que o cigarro, ele não só eleva a pressão, porque ele eleva as batidas do coração, né? Ele pode provocar arritmias, como ele também pode fazer com que aquelas plaquinhas de gordura que às vezes começam bem precoce, elas aumentem bastante. E, inclusive, o cigarro, ele pode ser um desencadeante do infarto. Então, é necessário se afastar do cigarro, né? Outra coisa, a gente orienta, a atividade física é importante, claro, tem que se passar por uma avaliação, né? Já que se existe o cigarro como fator de risco, né? É preciso fazer uma história, fazer uma avaliação para se saber se não existe nenhum outro sintoma. É necessário também saber se não existe um histórico familiar de doença cardíaca, fazer exames preliminares e, com isso, se orienta uma atividade física para poder se baixar esses valores de pressão. A pressão 12 por 7 está normal. Quando ela está nesse nível que você falou, 12 por 11, é necessário se avaliar o que é que está acontecendo. Muitas vezes as pessoas chegam para avaliar a pressão e chegam muito apressadas, às vezes demora um pouco tempo e com isso aquela pressão naquele momento ela pode ser um pouco bem elevada. Então a gente sempre pede que aguarde um pouquinho, respire um pouco, descanse pelo menos 5 minutos para depois se aferir a pressão arterial. Como existe uma oscilação de 12 por 7 para 12 por 11, como você muito bem falou, é necessário se ver o que é que está havendo. Quer dizer, e se começaria com história, com um exame físico, com um exame tipo eletrocardiograma e alguns exames de sangue para poder se saber se tem alguma coisa ou não. E claro, afastar do cigarro, orientação de dieta e atividade física após tudo isso. Bruno, afasta o cigarro da tua vida, Bruno, afasta. Tem mais um telefone, diretor. Alô, bom dia. Alô, bom dia, Priscila Paz. Tudo bom? Bom dia, quem tá falando? Tudo bom, é Giselda. Dona Giselda, olhe, telespectadora assídua, muito bem-vinda, viu? Que coisa boa. Sua pergunta. Eu quero perguntar a ele que eu sou hipertenso. Sim. Eu tomo remédio de pressão e tomo remédio de nervo. Aí eu quero perguntar a ele se a pressão combina com o coração. Porque a pessoa tem problema de pressão, pode ter problema do coração. Eu tenho 61 anos. Ok, dona Giselda. Obrigada, viu? Mais uma vez pela sua participação. Muito obrigado, dona Giselda. Veja bem, a pressão arterial, às vezes existe essa dúvida. Se quem tem pressão elevada tem problema no coração, ou quem tem problema no coração tem pressão normal ou elevada. As duas coisas são distintas. A pressão elevada, ela vai fazer com que o coração tenha um trabalho maior. Esse trabalho maior quando a pessoa não se cuida, quando a pessoa deixa essa pressão ficar elevada por muitos anos, esse coração começa a ficar o que a gente chama hipertrófico, quer dizer, musculoso, bastante musculoso. É um músculo, o coração é um músculo, então ele começa a fazer muito esforço, ele trabalha contra uma pressão elevada, quer dizer, acima de 14 por 9, já é uma pressão elevada para o coração, então ele ao longo do tempo vai ficando musculoso e depois, se você não cuida, não toma remédio, porque muitas vezes o hipertenso, ele não toma remédio porque ele não tem sintoma. Então, como não tem sintoma, é difícil você convencer uma pessoa a tomar remédio, já que ele não sente nada. Muitas vezes as pessoas têm pressão de 22 por 12, Nossa. 23 por 13. Já vi vários casos onde a pessoa diz, doutor, eu não sinto nada, eu estou bem. Então, é justamente aí quando a gente diz que a pressão arterial é assassina silenciosa. Por quê? Porque ela vai aos poucos fazendo com que esse coração fique muito musculoso e até depois, no futuro, crescido. É onde a fase mora o terminal. perigo, né? Exatamente. Então, aí a gente orienta o seguinte, que a pressão elevada pode levar a problema no coração, mas as pessoas podem ter uma pressão normal e às vezes até baixa com um problema no coração, porque o que é que acontece? A pressão ela é dada quando os vasos que saem do coração, toda a circulação, esses vasos estão estreitados. Eu até comparo sempre uma mangueira. Se você pega uma mangueira e espreme ela assim,
o jato de água sai com mais força, por conta da pressão. A pressão é bem mais aumentada. A mesma coisa, os vasos sanguíneos, quando saem do coração, quando eles estão estreitados, eles têm uma pressão mais elevada. E aí é necessário que a pressão ela tenha que ser a 12/8 ou até abaixo, mas a pressão baixa não quer dizer que a pessoa não tenha nenhum problema no coração. Porque o coração, como eu falei, é um músculo, quer dizer que tem 4 cavidades, e esse músculo pode ter algum problema dentro das artérias que irrigam esse coração. E a pessoa tem a pressão normal, e às vezes até baixa. Então, a pressão é apenas uma das coisas que a gente avalia, mas também precisa avaliar o coração através, por exemplo, da ausculta cardíaca, quando a gente coloca o estetoscópio, para ver se não tem nenhum sopro, por exemplo, por um problema numa válvula. E, às vezes, também o eletrocardiograma, que o eletrocardiograma é a partitura musical do coração. É aquele traçado onde você vê alguns sinais de problemas cardíacos, você já pode detectar ali. E até a gente diz, o que é um eletrocardiograma? É a partitura musical do coração, onde a gente interpreta se existe ou não algum tipo de problema. Tá aí mais um telefone. Alô, bom dia. Bom dia, Bom dia, quem fala? é Maria do Valentina. Maria, um beijo para todo mundo aí do Valentina. Bem-vindo ao Manhã da Gente. Sua pergunta. Eu gostaria de saber do médico, eu tenho 34 anos, aí ultimamente estou sentindo um aceleramento do meu coração muito grande e uma palpitação muito rápida. Aí eu já fui para o médico passou um eletro, vamos bater, ainda vou bater. Aí eu queria saber, assim, se ele foi ajudar, o que seria isso? Muito rápido, uma dor no peito mesmo, puxando para o braço esquerdo. Ok, Maria. Muito obrigado, Maria, pela pergunta. Então, veja bem, a queixa dela é de uma palpitação, ou seja, o coração ele pode se manifestar os sintomas, dor no peito, palpitação, falta de ar, sensação de desmaio. A pessoa pode ter sinal, por exemplo, às vezes de inchaço nas pernas, cansaço que a pessoa, qualquer esforço, o mínimo que faz, às vezes até para tomar banho a pessoa se cansa, então às vezes é um sinal de que pode ter algum problema. A queixa dela de palpitação é realmente de uma possível arritmia cardíaca. E o que é que são as arritmias? Como eu falei, o coração ele bate numa frequência de 60 a 100 por minuto. Existem as arritmias quando ele ultrapassa 100 ou as arritmias quando cai bem abaixo de 60, de 50, por exemplo, mais modernamente. Então essas arritmias são as taquiarritmias acima de 100 e bradiarritmias abaixo de 60 ou 50. Essa taquiarritmia, ou seja, essa arritmia acelerada acima de 100, onde a pessoa passa até a percepção da batida do coração, porque não é comum, normalmente a gente está aqui conversando e não está percebendo que o coração está batendo. Aí o que acontece? Quando ela tem essa percepção de batidas ligeiras, ela pode estar diante dessa arritmia, que na maioria das vezes, como ela é uma pessoa jovem, é uma arritmia de caráter benigno, até que se prove o contrário, claro. Como ela vai fazer o eletrocardiograma e até talvez outros exames, vai se poder constatar de fato se essa arritmia é benigna ou tem um caráter um pouco mais maligno. É provável, pela idade, que seja de caráter benigno. Tem que se avaliar a questão de tireoide, muitas vezes as doenças da tireoide podem estar envolvidas com as palpitações. Tem que se avaliar também, muitas vezes, o sedentarismo, a pessoa que está sedentário, ganhou peso, às vezes aumentou muito de peso e está sedentário, então o coração passa a trabalhar, como eu falei, com mais dificuldade, e isso pode provocar arritmias. O nível de estresse, muitas vezes, pessoas muito estressadas, pessoas que estão sob forte pressão emocional no lar ou no trabalho. Então, de certa forma, tudo isso pode provocar arritmia. Há casos, pessoas que estão usando medicamentos no nariz ou até alguns medicamentos que podem provocar arritmias cardíacas. E as arritmias, existem as arritmias, aquelas congênitas, aquelas que a pessoa traz, nasceu e em determinado momento pode se manifestar. É necessário o eletrocardiograma, como ela vai fazer, e diante disso se dá um diagnóstico. A queixa de dor no peito dela é porque normalmente, quando o coração, normalmente ele se nutre, quando ele contrai e relaxa, durante o relaxamento é quando ele se nutre, é quando ele se alimenta.
Quando ele está batendo acima de 100, ele quase não tem tempo de se nutrir. E com isso provoca uma diminuição relativa da circulação para ele mesmo. E com isso vem a manifestação de dor e às vezes até de falta de ar. Por quê? Porque o coração trabalha numa sintonia fina com o pulmão. Como ele trabalha numa sintonia fina, recebendo o sangue do pulmão e mandando para o organismo, quando ele está batendo muito ligeiro, ele não recebe bem esse sangue e com isso vem a sensação de falta de ar. Eu tenho uma pergunta para fazer pro diretor, desculpa, pro doutor, mas daqui a pouquinho mais telefone e participação, que coisa boa. Alô, bom dia? Alô? Bom dia. Bom dia, quem fala? É Josirene, Josirene, você fala da onde? Campina Grande. Oh, coisa boa, que terra maravilhosa. Adoro Campina. Um beijo para todo mundo de Campina. Sua dúvida, sua pergunta. Obrigada. Estou aqui assistindo o programa. E eu queria fazer uma pergunta e tirar uma dúvida aqui na minha mente, porque eu tenho um problema assim de pressão alta. Inclusive eu tomo um remédio. Sou hipertenso, no caso. E eu queria perguntar para o doutor, que eu estava escutando agora sobre o que a mulher estava falando, e os sintomas que ela sente no momento também eu sinto. Dá aquele aperto assim no peito, aqueles apertos. Às vezes sinto o coração acelerado, que eu chego até a escutar os abatimentos. Às vezes ele está um pouco alterado, outra hora está menos. E eu queria saber assim, porque às vezes a minha pressão às vezes chega até 16 por 14. E eu queria assim, inclusive eu estou também, já passei pelo médico, e ele passou um eletro para mim fazer. E eu queria assim, saber sobre esse problema assim, que eu sinto, desse aperto assim, no peito. Inclusive tem momentos que eu chego até a sentir aquela dor furando assim, que assim, dá aquela dor e para. Umas pontadas, né? Isso mesmo. Certo. Tá certo, Josirene. O doutor vai responder agora mesmo a sua pergunta. Muito obrigado, Josirene, pela pergunta. Veja bem, a hipertensão, ela, quando está descontrolada, ela pode provocar, em alguns casos, sintomas. Os sintomas podem ter a ver com a pressão descontrolada, como também pode não ter nada a ver. Pode ter uma questão muscular, pode ter uma questão, às vezes, gástrica. Pelo que ela falou, é uma manifestação atípica, uma dor enfurada. É uma dor que não lembra muito a dor cardíaca. Claro que isso é apenas pelo relato dela. A gente precisa juntar o relato com o exame físico, com o eletrocardiograma e com os demais exames que forem necessários depois da consulta. Mas pelo relato de dor enfurada, dor empontada, não lembra muito uma manifestação de obstrução nas artérias. A obstrução nas artérias, que é o que se chama de angina, que é a dor realmente de causa por dificuldade na circulação dentro do coração, ela é uma dor mais em aperto, é uma dor mais aqui no peito, demorando em torno de 15 a 20 minutos, normalmente relacionada ao esforço, ou às vezes uma forte emoção, indo para o braço, pescoço ou até para as costas. Então, ela não lembra muito o que ela falou. Essa dor que ela falou é uma dor meio atípica. Claro que isso não afasta de tudo, mas apenas não lembra muito as manifestações da pressão elevada. Agora, a pressão elevada dela, essa de mínima bem elevada, isso aí realmente precisa ser avaliado e se saber se não existe. Poderia ter algum problema dentro das artérias que estaria levando a isso, como também pode não. O medicamento talvez não está fazendo efeito. Às vezes é necessário juntar mais de um tipo de medicamento. É muito comum, às vezes, a pessoa tomar vários tipos de medicamento, porque eles se somam no seu efeito farmacológico e, com isso, controlar essa pressão. A pressão dela está descontrolada, precisa ser controlada. Pode ser que ela esteja achando que essa dor tem a ver com a pressão, às vezes é uma outra coisa e só vai se saber após o eletrocardiograma e outros exames. Tem que fazer, com certeza, se cuidar sempre. Doutor, não sei se é da sua área, mas eu vou fazer essa pergunta. Quando a gente tem uma raiva, né, a gente sente raiva de alguma coisa, o coração ele acelera muito e depois de alguns dias aparece uma mancha no corpo, uma mancha roxa. Dizem, não sei se é lenda, alguma coisa assim, que se essa mancha chega ao coração, ser maior, acontece o pior. Como é que é isso? Por que aparecem essas manchas realmente?
Existem essas manchas que normalmente, diante de situação de estresse, estresse forte, então ela pode aparecer, como também diante de mudanças hormonais. É muito comum a mulher, durante o ciclo, né, hormonal, então em algum momento aparecer alguma mancha roxa. Né? Como também, claro, às vezes a deficiência de vitamina C, uma fragilidade capilar, é muito comum em idosos, o uso de alguns medicamentos, como por exemplo a aspirina, pode favorecer, mas a situação de estresse é muito comum isso aparecer. Então, se associou isso no passado, as pessoas, do ponto de vista cultural, diziam, se isso acontecesse no coração, você teria um problema. Mas, na verdade, o que é que acontece? O estresse, a preocupação intensa que aquela pessoa teve, na verdade, do mesmo jeito que levou aquela manifestação na pele, poderia ter o coração como alvo daquele estresse. Como também tem pessoas que o órgão-alvo após o estresse, a preocupação emocional, é o estômago, outras é a musculatura e outras têm o coração. Então, na verdade, isso ficou meio que assim, se achando que aquilo poderia acontecer no coração. E, de fato, o estresse pode levar a manifestações cardíacas, como palpitações. Por quê? Porque diante de uma situação de raiva, de muita preocupação, de um estresse emocional forte, o coração pode se manifestar através de palpitações. Claro, se a pessoa tem um problema já latente, que não estava se manifestando antes, diante de uma situação de raiva, quando ele começa a bater mais ligeiro e às vezes até elevar a pressão, ele pode desencadear um quadro de infarto. E há casos de pessoas que tiveram a raiva ou uma contrariedade e uma semana depois ela ficou com aquilo guardado, ela manifestou-se através de um infarto. Tá vendo aí? O negócio é o seguinte, sentiu a raiva, respirou fundo, né, doutor? Contou até 10 e vamos viver. Não é verdade? Exatamente. Trazer doença pra gente, jamais. Mais um telefone, alô, bom dia. Alô? Bom dia, Bom dia, quem fala? é Ana Cristina, aqui de Cabedelo. Ana Cristina, um beijo pra todo mundo de Cabedelo. Seja bem-vinda ao Manhã da Gente e sua pergunta. Obrigada. Doutor, eu queria saber se é normal, quando eu estou perto de menstruar, eu sinto meu coração acelerar. Aí depois que minha menstruação desce, aí fica normal. Ok. Porque eu já tenho 48 anos. Certo. Toda vez acontece isso, né? Toda vez acontece isso. Quando eu estou perto de menstruar, meu coração acelera muito. Aí depois que minha menstruação vem, aí fica normal. Ok, Ana, ele vai responder agora mesmo a sua pergunta. Obrigada, viu, pela sua participação. Obrigada a você. Obrigada. E aí, doutor? Então, veja bem, as alterações hormonais, a alteração no ciclo hormonal, em alguns momentos, aquela mudança hormonal que existe, isso pode ter alguma coisa a ver, né? Como também alterações hormonais para baixa de hormônios, o aumento demais de algum tipo de hormônio, é necessário se avaliar também para se saber se isso tem a ver ou não. Claro, através da história, como eu falei, exame físico, eletrocardiograma e outros exames. Pode se ter a ver, como também pode não ter a ver. Pode ser uma coincidência. Muitas vezes, nesse período, às vezes a pessoa pode passar a ter uma certa percepção maior e observar um sintoma que em algum momento ela não tinha aquela observação. Então, é necessário se avaliar. Mas a mudança hormonal tem a ver com essas palpitações, que na verdade são as batidas apressadas do coração. E aí ela está observando nesse período, é necessário se fazer uma avaliação, dosagem dos hormônios e outros exames, como por exemplo um eletrocardiograma. Certo, só mais uma pergunta aqui, diretor, rapidinho. Infarto agudo do miocárdio e parada cardíaca, doutor, são a mesma coisa? Olha, o infarto pode levar a uma parada cardíaca, se ele não tiver o atendimento num curto espaço de tempo, né? A parada cardíaca tem outras causas. O infarto, o que é o infarto ou ataque cardíaco? Popularmente é conhecido como ataque cardíaco. O infarto é quando existe, como eu falei, um bloqueio da circulação do coração e o coração, o músculo, para de funcionar. Ele morre se ele não tiver atendimento logo. E esse infarto
pode-se chegar a uma parada cardíaca. Como existem outras causas de parada cardíaca, por exemplo, as arritmias. Agora, o que é comum? A pessoa já teve um infarto, tem uma sequela, tem pessoas que já teve vários infartos e o coração tem várias cicatrizes. Aquelas cicatrizes no coração, elas podem fazer com que existam arritmias. Elas originam arritmias cardíacas e é aquela pessoa que tem risco de morte súbita e de parada cardíaca. Por isso que ela pode, em algum momento, já teve um infarto ou outro, e aí está tomando seu medicamento, tem uma pressão descontrolada, tem uma raiva, enfim, descompensa, tem uma parada cardíaca. Há pessoas, claro, que têm a felicidade de serem ressuscitadas de imediato, né? Então é o que a gente chama a parada, teve uma morte súbita ressuscitada, né? Quer dizer, ele chegou até a parada cardíaca, mas teve o pronto atendimento, o socorro básico e o socorro avançado, e aí sobreviveu, né, o sobrevivente da parada cardíaca. Mas a parada cardíaca, o infarto pode levar à parada cardíaca, como também pode não levar, caso a pessoa tenha um atendimento num curto espaço de tempo. Como você falou, realmente, um curto espaço de tempo. Aconteceu com uma pessoa conhecida minha, teve um infarto, chegou a 22 e tarará, a pressão. Se tivesse pego um sinal fechado, ia acontecer o pior, realmente. O processo tem que ser de imediato, né, doutor? Exatamente, tem que ter atendimento precoce, tem que usar medicamento de forma adequada para poder se salvar, para poder ela conseguir diminuir a sequela que aquele infarto causou. Pode ter tido um infarto pequeno, como também pode ter um infarto maior. O tamanho, a extensão desse infarto vai depender muito do tempo. Por isso que a gente sempre diz, olha, não guarde dor no peito, tá com uma dor estranha, uma sensação que nunca teve, uma dor diferente, vai imediatamente ao seu médico. Há casos que a pessoa fica às vezes tomando chá, perguntando a um vizinho, pergunta a um amigo. O remédio que serviu para um amigo, para o vizinho, pode não servir para você, o primo, o parente. Então, procure atendimento médico. Eu sempre digo, é melhor chegar no médico, o médico fazer os exames e dizer que não é nada, do que você guardar. E há casos em que a pessoa só vai buscar ajuda médica depois que o infarto está muito extenso. Tem que externar, com certeza, né? Doutor, muito obrigada pela sua participação. Venha mais vezes, viu? Muito obrigado, à disposição sempre. Muito obrigada. Tenho certeza que muita gente tirou dúvidas aí sobre o nosso querido coração. Muito obrigada, doutor.